Mateus capítulo 15, verso 21 a 28. Partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e de Sidom, e certa mulher cananeia daquela região clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus não lhe respondeu palavra, de modo que os seus discípulos, aproximando-se dele, lhe rogaram: despede-a, pois se vem gritando atrás de nós. Aleluia. Respondeu ele: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher chegou e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele respondeu: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus respondeu: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo conforme tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Glória a Deus. Nós podemos ver aqui nessa palavra que a operação do milagre aconteceu mediante a uma atitude, mediante uma decisão, mediante a uma resposta que o próprio Senhor Jesus provocou àquela mulher cananeia. Diz a Bíblia que ela era lá da terra da Cananeia, e ela era então sírio-fenícia, ela era grega, e nós sabemos que essa mulher aí vivia em meio à idolatria, e os fenícios eles adoravam a rainha do céu, chamada Axetorete, e ela não foi ouvida pelos seus deuses. Em meio à idolatria, ela não conseguiu resultado algum. Os seus deuses não conseguiram responder a ela, não conseguiram trazer a vitória, não conseguiram libertar a sua própria filha, e ela se volta para Jesus, porque lá onde ela estava não resolveu. E tudo o que ela queria era a libertação da sua própria filha. Ela não estava buscando para ela, mas estava em busca da solução do problema para a sua própria filha. E no versículo 22, a mulher, ela clama. E logo nós entendemos que todo aquele que clama, certamente é ouvido pelo Senhor. E ao clamar, ela diz: Filho de Davi. Essa palavra, filho de Davi, pronunciada pelaquela mulher cananeia, significa dizer que ela tomou informações do Senhor. Ela tomou informações de quem era Jesus, porque era sabido que em toda a região Jesus operava milagres, e ela queria saber de onde, de quem era aquele Jesus, e ela reconhece a genealogia de Jesus, filho de Davi. Ela conhecia a história de que o Messias viria através da família de Davi. Aleluia. E ela reconhece, aleluia, que Jesus era o grande enviado, o Messias. E a prova disso está lá no livro de Marcos. Ela se joga aos pés de Jesus. Quando a mulher se joga aos pés de Jesus, ela está reconhecendo Jesus como Filho de Deus. A sua autoridade suprema, diante dela, o próprio Filho de Davi. Aleluia. No mínimo, ela conhecia tudo aquilo que se referia a Jesus, e ela clama dizendo: tem misericórdia de mim. E o interessante dessa história da mulher cananeia é que ela vem clamar, ela anda uma distância, ela se preocupa, ela toma informações, ela se dedica, ela busca, aleluia, por outra pessoa, por sua filha. Todo o milagre que ela estava buscando não era para ela.
era a solução do problema da sua própria filha. Glória a Deus. E diz a Bíblia que Jesus não respondeu palavra nenhuma. Aleluia. E diz a Bíblia que Jesus não respondeu, parecia que estava batendo em porta errada. Ela estava ansiosa, mas parecia que ela não ia obter resultado, porque Jesus não respondeu palavra alguma. E por causa da reação de Jesus de não responder palavra alguma, os discípulos julgaram que Jesus não queria atendê-la. Às vezes, no nosso meio, nós estamos passando por um determinado tipo de provação, nós estamos passando por um determinado tipo de angústia ou de tempo de Deus, e aqueles que estão ao nosso derredor não conseguem perceber tal provação, tal momento, que acabam por nos julgar, ou julgar você que está aí do outro lado, porque você nem sai da prova e nem Deus te responde. Mas isso não significa que a tua vitória não vai vir. Deus pode estar em silêncio agora, mas ao amanhecer vai vir a tua vitória. Deus pode estar agora esperando o momento da tua aprovação para enfim te trazer uma grande, extraordinária vitória, mas ainda é o momento do silêncio de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Num primeiro momento, Jesus não responde, e porque não houve a resposta, houve um pré-julgamento. Os discípulos disseram: Mestre, despede, porque ela está gritando, aleluia, atrás de nós. E aí Jesus disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus não queria atendê-la. Jesus estava provocando uma próxima frase daquela mulher cananeia. Jesus estava provocando uma reação naquela mulher. Às vezes, quando Deus está em silêncio, Ele quer extrair de nós mesmos alguma palavra, alguma atitude, alguma decisão que está já dentro de nós e que nós precisamos colocar para fora. Diz a Bíblia que Jesus primeiro iria atender a casa de Israel. Jesus, ao não falar com ela num primeiro momento, Jesus confrontou ela com uma objeção. E quando Jesus confronta ela, aleluia, com silêncio, dizendo que veio para a casa de Israel aos discípulos, aleluia, a mulher se sente desafiada. E quando ela se sente desafiada, ao ouvir que Jesus falou aos discípulos que foi enviado às ovelhas perdidas de Israel e a ela também, ela se joga aos pés de Jesus. Oh, aleluia! No confronto está a cura. No confronto se descobre aquilo que está dentro. Aleluia. Porque num primeiro momento Jesus se cala. Num segundo ele diz: eu vim fazer tal coisa e não isso que você está me pedindo. E aquela mulher se joga aos pés de Jesus. Oh, aleluia. A mulher chegou e o adorou e disse: Senhor, socorre-me. Ela não desistiu, embora diante da objeção e do silêncio, ela não desistiu, mesmo sem saber o que Jesus iria fazer, mesmo sem saber o que Jesus iria dizer agora, ela se lança aos pés de Jesus, como está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 7, verso 24 ao 30, adorando ao Senhor e esperando dele uma próxima resposta. Aleluia! Tudo o que ela estava dizendo no seu coração, Jesus, filho de Davi, tudo o que ela estava dizendo em sua reação é que aonde ela estava em meio à idolatria não resolveu. Tudo o que ela estava dizendo naquela adoração aos pés de Cristo, ela estava querendo que Jesus respondesse, falasse,
e enviasse então o socorro. Aí então Jesus dirige diretamente a palavra para a mulher. Não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Nós vemos na palavra de Deus, quando o Senhor Deus trata toda a terra, toda a humanidade, 3 povos. Nós vemos a nação de Israel, o grande relógio de Deus. Nós vemos então a igreja do Senhor fundada por Jesus Cristo. E nós vemos então um terceiro povo chamado povo gentil. Aquele povo que ainda não conhece a Jesus. Israel, a igreja e o gentil. E os gentios na época eram conhecidos como cachorrinhos. E o pão era para Israel, porque Jesus diz lá em João 6,35, eu sou o pão da vida. Não deveria ser lançado aos cachorrinhos. Essa resposta de Jesus não a desanimou, nem destruiu a sua esperança. Aleluia. Ela não podia reivindicar o que era de Israel. Aleluia. E ela não queria aquilo que era de outra pessoa. Ela não queria isso aí. Ela queria uma bênção para ela. E então, ao ouvir que Jesus disse, não é bom pegar do pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, a mulher diz assim, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Oh, aleluia! Os cachorrinhos ficam com as migalhas. Parece que vejo aquela mulher dizendo, Senhor, seja o que for, migalha que for, me serve. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O que ela estava pedindo não ia empobrecer Israel, nem ia diminuí-la. Aleluia. Ela queria mesmo que fossem as sobras de Israel. Aleluia. Ela queria o que fosse, mas que viesse de Jesus. Ela queria misericórdia para sua filha, a cura, a libertação para sua filha. Ela queria um fragmento bem pequeno, resolveria o problema, a misericórdia de Deus. E com esperança e fé, ela conseguiu. Com aquele tantinho, com aquele poucochinho, ela resolveu o problema dela. Aleluia. A palavra aqui, cachorrinhos, está no diminutivo, está se referindo a animais domésticos. Glória seja dado o nome do Senhor. Ela humildemente chega aos pés de Jesus e diz assim, me serve as migalhas. As migalhas me servem, tão bom, isso me serve. E Jesus respondeu, ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. Naquele exato momento, a mulher estava recebendo na sua casa o poder da libertação, por uma atitude, por um procedimento longe do problema, por um procedimento aos pés de Jesus, por uma atitude, aleluia, em comunhão com Jesus, do lado de Jesus, e a vitória estava acontecendo lá longe, na sua casa, porque ela foi conversar com Jesus. Aleluia. O interessante dessa mensagem, o que se aprende aqui, está lá em Marcos 7,24. Jesus não pôde se ocultar da mulher sírio-fenícia. Ele não pode se ocultar de ninguém. Oh, aleluia! Porque tudo que Deus quer, tudo que Jesus quer é te curar. Tudo que Jesus quer é a tua libertação. Tudo que Jesus quer é a tua vitória. Tudo que Jesus quer é que você seja próspero, abençoado, feliz. Aleluia. Tudo que Jesus quer é a restauração do teu matrimônio. Tudo que Jesus quer é o melhor dessa terra para você e ainda te dá a salvação de vida eterna. Glória a Deus. Porque depois da crucificação, depois do projeto chamado cruz e ressurreição, Jesus não pode mais se ocultar de ninguém.
Aleluia. E ainda que, aleluia, as migalhas venham para nós, resolverá o nosso problema. É claro que Jesus não quer nos dar migalha. Jesus quer nos dar o melhor. Aquilo que nós estamos precisando. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher cananeia de um outro povo não se intimidou. Aquela mulher, diante da dificuldade da multidão e dos discípulos, não se intimidou. Ela rompeu as barreiras do preconceito, porque ela sabia que Jesus, sendo filho de Davi, ele estava vindo para a nação de Israel, ele estava vindo para os judeus, mas ela não quis nem saber, ela não quis, aleluia, saber de nada. Ela foi até Jesus e ela queria o milagre dela, aleluia, glória a Deus. Se nós formos observar, no momento de dificuldade em que acontece, por exemplo, aleluia, contextualizando aqui, um acidente de trabalho, logo o patrão manda chamar um táxi ou uma ambulância e aquele veículo vem imediatamente e leva para o hospital. E se acontece um acidente doméstico, assim também nós procedemos. Pegamos um carro e vamos imediatamente correndo até o hospital. Aleluia. Mas nós estamos com muitos problemas em todas as áreas, desde a espiritual até a social. E na maioria das vezes não queremos ir até Jesus, até a igreja. Glória seja dado o nome do Senhor. E tudo que o Senhor quer é que nós venhamos, através de uma atitude, de um proceder, falar com Ele, clamar a Ele, e Ele nos alcançar uma grande e extraordinária vitória. Aquela mulher, ela transpassou barreiras, aleluia. Aquela mulher, ela preparou, aleluia, a sua caminhada até Jesus e não desistiu. Teve um encontro com Jesus, clamou, se rendeu aos pés de Jesus e alcançou a sua vitória, aleluia. Porque Jesus não pode se ocultar de ninguém depois da cruz. Tudo que Ele quer é que você tome uma decisão nessa noite. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, se você quer reconciliar com Jesus, se você quer um milagre de Deus, clame ao Senhor, adore ao Senhor, proceda de maneira que Ele venha te entender. Aleluia, tome uma posição perante Deus e você vai ver a misericórdia de Deus sobre a tua vida. Receba essa palavra aí em nome do Senhor Jesus.